Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Mais um sábado à tarde, mais um momento de estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, dia 30 do 11, de novembro de 2024. Muita alegria que nós iniciamos mais uma vez esse estudo. Sejam todos muito bem-vindos. Todos que estão presentes agora, participando agora ao vivo através do Meet aqui do nosso estudo, representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a FREBEM, como é carinhosamente chamada. E nesse momento eu convido a todos para que a gente possa elevar as nossas vibrações para esse momento de prece, de reflexão, onde nós pedimos o auxílio da espiritualidade maior, que se aproxime e nos auxilie, não somente nesse momento, mas em todos os momentos da nossa vida, e que nesse momento ele possa nos auxiliar, trazendo as melhores intuições, para que possa facilitar o entendimento das pessoas que estão buscando a compreensão também desse estudo, e que possa ficar alguma coisa guardada nos nossos corações, nas nossas mentes, para que a gente possa, para ajudar nossas vidas, né, no dia a dia, para que a gente possa realizar a nossa missão que a gente veio fazer aqui na Terra, que é aprender o valor do amor, da caridade, da convivência, e que Jesus continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Chegou o momento agora da leitura do Evangelho. Acho que foi você, Nádia, né, que ficou de abrir o Evangelho para a gente. Qual é o capítulo e a leitura? Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 18. O item é o 18. 18, o bem e o mal sofrer. Muito bem. Já nas instruções dos Espíritos. O capítulo é o 5, né? É o segundo capítulo mais extenso aqui do Evangelho, né? Só fica atrás do capítulo 28, que é o capítulo dedicado às preces, e ele vem dentro desse contexto do Sermão do Monte, né? Onde fala bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes aqueles que sofrem, vamos dizer, de certa forma. E essa leitura já está lá no item 18, já nas instruções dos Espíritos, onde ele fala sobre essa questão do bem e o mal sofrer. Começa dizendo assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem. Estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é o sustentáculo para a alma, porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Um militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que o combate sangrento. Porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sobre o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros e um lugar glorioso, quando vos atinge um motivo de inquietação e de contrariedade. Esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera
ou do desespero, dizei-vos com a justa satisfação: eu fui o mais forte. E para finalizar, bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão o cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, abre 1863. Eu fiz questão hoje de ler a leitura por completa, porque tempos, né, em que nós estamos vivendo hoje, como na própria leitura, ela inicia falando para a gente: não importa se estáis sobre a palha ou no trono, seja rico, pobre, não importa. Todos que estamos sobre a terra estamos passando por algum tipo de dor, de sofrimento, de aflição. E é normal, né, nós entendemos, no mundo em que nós vivemos, e principalmente nesse momento em que nós estamos passando agora de transição. Então, uma leitura como essa mostra para a gente a questão, além dos ensinamentos, das explicações, do entendimento, essa proposta consoladora que a doutrina espírita traz para a gente. Desse entendimento, da compreensão dos motivos da dor e do sofrimento. Claro que eles foram muito mais bem aprofundados no início desse capítulo. É um capítulo que começa falando sobre a justiça das aflições. Mas quando fala sobre essa questão do bem e o mal sofrer, ele também lembra-nos de que bem poucos de nós sabemos sofrer, ou compreendemos esse sofrimento, e não é que a gente vai abraçá-lo, como é bom sofrer, né? Às vezes eu já ouvi, muito tempo atrás, até um palestrante falando assim, acho que foi o Nazareno Feitosa. Eu falava assim: nossa, a gente também não vai dizer assim: nossa, mas eu amo sofrer, mande mais sofrimento para mim. Claro que não, né? Quem está sofrendo, quem está com espinho, quer tirá-lo, né? Mas, na verdade, é o entendimento, a compreensão, a maneira como a gente sofre, não se apegando a ele, mas compreendendo e buscando sair do sofrimento, através do trabalho, né? Da compreensão, da meditação, sabendo que, como dizia o Chico Xavier, tudo passa, e buscando a melhoria sempre. Quando a gente se entrega à maledicência, à reclamação, por quê, o que foi que eu fiz para merecer isso, coisa desse sentido, por que eu estou sofrendo tanto, eu não mereço. Lamentações só trazem abaixo a nossa frequência vibratória, abre o nosso campo e acaba aprofundando ainda mais a dor ou as doenças, né, que venham a acometer nosso corpo. Inclusive, nós vamos tratar bastante disso hoje no nosso estudo. Então, é esse entendimento que faz a gente passar, todos nós, repetindo, pelo sofrimento de maneira diferente. Às vezes, o mesmo tipo de sofrimento se abate sobre determinadas pessoas. Umas agem de uma forma positiva, um pensamento, acreditando em Deus, sabendo que é passageiro, né? Já outras se entregam como se tudo dependesse desse momento, da vida fosse só agora, e se deixam abater. Então, o convite realmente é que a gente absorva cada vez mais esses ensinamentos, percebendo que, como ele diz no final, que porque terão o cêntuplo de alegria que lhes falta na terra. Afinal de contas, a alegria, a felicidade, ela ainda não é deste mundo, né? Este mundo é um mundo de provas e expiações. E ainda assim nós temos. Por que tantas pessoas se apegam muitas vezes à questão dos prazeres ou vão buscar momentos, né, como dizer, alegria, né, no que não é felicidade, de êxtase, aquela coisa passageira, em coisas supérfluas ou em drogas, entre outras coisas, né, para ter uma falsa sensação de felicidade que não é essa, absolutamente não é essa. A verdadeira felicidade é aquela que é conquistada através do coração, do trabalho, da evolução, a sensação do dever cumprido. Isso vai trazendo, no processo das nossas vidas, essa felicidade verdadeira. Então, fica aí a dica para vocês lerem um pouco mais, se aprofundarem um pouco mais nessa leitura, que eu costumo dizer que é um dos meus capítulos, se não o meu capítulo preferido
do Evangelho, que é o capítulo 5. Foi ele que me trouxe luz, foi ele que me trouxe o entendimento, esse capítulo, porque, como geralmente costumam dizer, como é que você chega na doutrina espírita? Se você já não nasceu em um lar espírita, onde seus pais já estavam lá e, né, desde pequeno você foi habituado a estar naquele meio, entender as coisas, você chega numa casa espírita por curiosidade, mas costumam dizer que é pelo amor ou pela dor. E a grande maioria, o grande percentual chega pela dor, pelo que ele está sentindo, pela dificuldade. Eu já procurei, quantas pessoas já me falaram? Eu já procurei tudo, já fui no médico, já tive isso, aquilo, outro, não encontrei uma resposta para essas minhas questões. E aqui foi onde eu encontrei. Então, a gente acaba chegando pela dor, acaba se identificando, e vai ficando, e vai estudando, se aprofundando, e vendo que a mente vai se abrindo. Então, quando chegou nesse capítulo dos estudos, aí foi aquela história da consolação, de você compreender. Ah, então é desse jeito? Então tá tranquilo, vamos adiante, que o que me aguarda, ele acaba fortalecendo realmente a nossa fé. O que me aguarda lá na frente é muito bacana. Se eu não estou satisfeito com o que eu tenho agora, porque quando você continua os estudos, vai aprofundando, vai entendendo que o maior sentimento que nós devemos ter é o de gratidão, né? Nós vamos ver também, acredito que a gente vai falar um pouco mais sobre isso do que foi preparado para o nosso estudo de hoje. Então, encerrando aqui esse primeiro momento do Evangelho, nós vamos focar agora na proposta de hoje, que é o estudo do Livro dos Espíritos, né? Para as pessoas que estão participando lá desde o início, nós começamos desde a nota, introdução, prolegômenos, fazendo, né? Realmente é um estudo que pegou todo o texto, está pegando todo o texto do Livro dos Espíritos para que a gente compreenda. Mas nós estamos ainda no início, né? Vamos dizer assim, dos questionamentos, das perguntas e respostas. Estamos no livro primeiro, que fala sobre as causas primeiras, fazendo o link com o livro A Gênese, né? A Gênese da Codificação Espírita, das obras básicas. Em breve nós entraremos no segundo livro, que vai falar sobre o mundo espírita ou dos espíritos, que esse sim faz o link com o livro dos médiuns, que também eu gosto muito, né? Um livro que traz muitos esclarecimentos para o que muitas pessoas acham que é coisa extraordinária, são fenômenos sobrenaturais, essas coisas. Nós vamos entender que são coisas muito mais naturais, como a gente respirar, por exemplo, que acontece com a gente no dia a dia. O livro terceiro fala sobre as leis morais, que é o que a gente já costuma fazer sempre, que é muito importante, que é o nosso livro de cabeceira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente procura sempre todos os nossos trabalhos realizados, a gente sempre tem a leitura do Evangelho, né? Então, além dos estudos que nós já fazemos às quartas-feiras com a Evangelho Terapia, nós trazemos sempre, porque é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A gente sempre pede para que as pessoas, de certa forma, desenvolvam esse hábito de fazer o Evangelho no lar. Quem acompanha nos grupos, vocês vão ver que todos os dias eu estou colocando um trecho do Evangelho pela manhã cedinho, já para a gente começar o dia com a leitura edificante. Então, ele, como eu costumo dizer, é o livro de cabeceira, é o nosso manual para as nossas vidas que ajuda nesse entendimento. E quando a gente for finalizar, daqui sem pressa nenhuma, né? Já no livro quarto, As Esperanças e Consolações, que aí é o livro Céu e Inferno. Então, nós temos aqui 1019 perguntas e respostas, onde nós estamos, né, no livro primeiro, na questão de número 69, que nós vamos ver hoje, que ela já está aqui no capítulo 4, que fala sobre o princípio vital. E dentro desse capítulo 4, princípio vital, é o segundo item que fala a vida e a morte. Nós vimos a primeira questão semana passada, e hoje nós vamos entrar na segunda, que é de número 69, sempre ou quase sempre norteados, né, por essa coletânea de livros chamada Filosofia Espírita.
trazida pelo médium João Nunes Maia, ditado pelo espírito Miramês. Então, vamos à questão propriamente dita, lembrando que hoje, aos sábados, fica aberto aí o microfone para vocês, né? Qualquer momento vocês podem participar, levantar a mãozinha, ligar o microfone e questionar também. Se a gente não souber responder de imediato, a gente anota e traz na semana seguinte. Então, vamos lá. Questão de número 69. Por que uma lesão do coração, de preferência que a dos outros órgãos, causa morte? A resposta dos espíritos: o coração é máquina da vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Veja bem, hoje, às vezes a gente fica se perguntando, né, pelo menos quando a gente vai aprofundar, estudar, a gente pode até achar que algumas perguntas são meia bobas nesse sentido assim, mas por que uma pergunta que só uma lesão no coração, de preferência em outros órgãos, pode causar a morte? Sendo que, na época, eram professores, né, intelectuais que estavam organizando as perguntas e respostas. A gente fica se imaginando, procurando se colocar no lugar de Kardec e daquela equipe diante de toda essa descoberta que, de repente, né, apareceu à frente deles. Essa possibilidade de você se comunicar com o mundo espiritual, de obter respostas inteligentes. É claro que muitas vezes você vai fazer perguntas, né, buscando detalhes ou coisas assim, que acabaram vindo também para o Livro dos Espíritos, né? E a resposta, vocês podem observar durante todo o estudo, às vezes são respostas curtas e diretas, né? Mas que foi ali, de certa forma, organizada, que cabe dentro dos contextos, né? E fazem a gente refletir. Então, é importante que a gente entenda isso. Então, foi bem direto aqui, bem simples também. O coração é uma máquina de vida, mas o coração não é o único órgão. Caso, né, tenha uma lesão ali, você vai causar a sua morte. O coração ele faz parte de um sistema, como nós sabemos, né, que é o corpo humano, um sistema, inclusive, bem complexo, né, onde cada órgão ele vai desempenhando um papel fundamental, que tem a sua importância para a sobrevivência. Então, a lesão de qualquer um desses órgãos vitais, ele pode sim comprometer o funcionamento do organismo como um todo. A gente sabe que o coração ele tem a função de bombear, realmente, talvez seja, ou como vai ser caracterizado aqui, seja um dos principais órgãos, mas tem muitos outros que, se também, né, tiverem afetados, o coração acaba deixando também de bater, e o cérebro de funcionar. Quando os pulmões, por exemplo, deixarem de fazer as suas funções, né, muitas vezes acontece, você precisa de um transplante, hoje já existe, né, essa possibilidade, o próprio cérebro, né, os rins, o fígado, qualquer um deles, que perder a sua funcionalidade, ou você perder, ou for atingido de uma forma, vamos dizer assim, como ele diz aqui, uma lesão, qualquer um desses órgãos, você acaba perdendo também a vida, como o baço, o pâncreas, os intestinos, entre outros, né? Então, vamos ver, diante dessa questão, dessa pergunta, dessa resposta, o que é que o Espírito Miramês trouxe para a gente de reflexão, lá da coletânea Filosofia Espírita. Chamou de máquina divina. Deixa eu ativar aqui o meu laser, né? Ele chamou esse capítulo aqui, essa questão, né, 69 comentada, de máquina divina. Então, o coração é uma máquina divina, que corresponde às exigências dos dois planos de vida. Ele é um músculo cuja sensibilidade ultrapassa todas as deduções da ciência humana, porque atinge a ciência espiritual. Todos os órgãos são sensíveis ao carinho. Esse fato foi comprovado por muitas experiências. No entanto, o coração é muito mais que todos eles, acudindo ao pedido da mente com imediata presteza, principalmente quando se fala a ele com afeto, porque o amor faz mudar o seu próprio ritmo.
Olha só que reflexões que ele traz para a gente. Quando ele fala aqui que o coração é uma máquina divina, de certa forma ele traz aqui uma metáfora, né? Que vai convidar a gente a ver o coração não apenas como um órgão do nosso corpo físico, mas como um instrumento, vamos dizer assim, um instrumento que Deus utilizou, um instrumento divino, capaz de conectar a gente com o plano espiritual e o plano material, né? E ele fala aqui, porque o amor faz mudar o seu próprio ritmo, no final me chamou a atenção, demonstrando essa profunda conexão que existe entre a nossa mente, as nossas emoções, aquilo que nós sentimos, e o nosso coração. É nessa relação, então, o poder que a nossa mente tem sobre a matéria, né? Como já falamos, inclusive, em outras vezes, que ele tem a capacidade de transformar a matéria saudável em enferma, dependendo daquilo que a gente sente, que a gente pensa, né? Isso vai danificando as células do nosso corpo, como também tem a capacidade da cura, né? De curar com a força, com essa força que ele vai exercer sobre a matéria, sobre o nosso corpo. E aqui é bacana porque tem coisas que a gente falei aqui sobre a questão das emoções, e muitas vezes quando você está assistindo, está entrando, né, pela nossa visão, você está escutando alguma história, alguma coisa, que faz pelos nossos sentidos, né, que nós temos, todos eles, esse tipo de percepção pode fazer com que o nosso coração acelere, né? Mais ou menos sobre isso, ele muda o próprio ritmo, ele tem um certo batimento. É claro que quando a gente faz qualquer tipo de atividade física, você olha aquele monitorzinho cardíaco, o coração acelera. Mas muitas vezes você está sentado na poltrona, no sofá, assistindo a um filme, uma matéria, alguma coisa, e aquilo vai te trazer uma emoção que faz o coração da gente acelerar. Né? Então, essa capacidade que tem de trazer, né, transformar a nossa mente, automaticamente ele já muda ali aquela perspectiva da nossa sensação e do nosso coração. E aqui ele fala, essa parte é bastante interessante, porque ele começa dizendo: o centro de força cardíaco é responsável pela vida desse órgão sublimado, onde o espírito repousa parte de suas forças, aos quais são formadas os sentimentos, que o Cristo tenta educar na sua profunda sabedoria. Olha só, a vida é engenhosa, na engenhosidade do amor de Deus que nos cerca, e nós somos eternos alunos na escola universal do nosso Pai que está nos céus. Olha, daqui dá para a gente tirar algumas reflexões, primeiramente com relação quando ele fala essa questão do centro de força, porque está diretamente ligado, né, nos estudos que nós fazemos, aquela questão que nós já trazemos em outras oportunidades, dos nossos corpos espirituais, né, a questão do nosso corpo astral. Né, o nosso corpo astral, que é aquele que nós já estudamos, que nós verificamos que é aquele que quando a gente, né, está quando a gente dorme, que acontece aquele desdobramento natural, que a gente vai de encontro a reencontrar parentes e amigos que se encontram no outro plano, no outro plano. Alguns têm a capacidade de ter percepções e sonhos até premonitórios com coisas que ainda, né, venham a acontecer posteriormente. Os pesadelos, seja o que for, durante o sono, que aconteça ali, que você se lembra, né, nos sonhos, eles aconteceram, né, através desse desdobramento, que é o que a gente utiliza também nos nossos trabalhos, e que a gente faz essa dinâmica, né, que acontece aqui no final, onde a gente desdobra esse corpo astral lá para o Jardim do Hospital Maria de Nazaré, para que possa acontecer os tratamentos também. Então, é exatamente nele que vão residir ali a questão das nossas paixões, os vícios, os sentimentos negativos, os instintos, os nossos medos, os nossos desejos, está tudo relacionado a esse corpo, né, quando vem exatamente que a gente vai falar também mais sobre essa questão do chakra cardíaco, que é o do coração. Então, nós poderíamos dizer que quando ele está, vamos dizer assim, em equilíbrio, ele está ali equilibrado, a gente vai experimentar o quê? Quais são as sensações? Um senso de amor,
de paz, ele vai nos conectar, de certa forma, com os outros, com as outras pessoas, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, e com o eu divino, com essa centelha divina que existe em todos nós, que a gente busca sempre despertar, né, nos nossos trabalhos, mas que é importante que cada um faça esse despertamento desse eu divino que tem na gente. E é através dessa busca do autoconhecimento que a gente vai se conhecendo, vai trabalhando, vai doendo, vai fazendo parte desse processo, o nosso crescimento. Então, quando ele também, vamos dizer assim, as nossas emoções, ele está de forma saudável, a gente acaba evitando outras coisas relacionadas, ou também que a gente estudou, a questão da cólera, do medo, da raiva, da tristeza, tudo isso acaba ficando mais tranquilo. Então, como é que a gente faz? Como é que eu poderia dizer que a gente poderia encontrar esse equilíbrio, né, para manter esse centro de força ali perfeito, em funcionamento perfeito? Não sei se vocês lembram, quando a gente faz quem estiver assistindo agora, depois, através do YouTube, né, faça por onde, dê uma olhadinha lá que tem lá o link para vocês participarem no Meet ao vivo, porque quando chega no final, a gente faz essa dinâmica, esse atendimento, esse tratamento. Então, quando chega lá naquela hora que a gente traz, né, aquela luz que pede para fazer o equilíbrio de todos os chakras, colocando todos eles na sua rotação mais apropriada, com as suas cores mais adequadas, cada um tem a sua cor, cada um tem uma quantidade de pétalas, e cada um tem uma rotação. Então, quando qualquer um deles estão em desequilíbrio, isso acaba, de certa forma, a gente sentindo no nosso corpo físico, no nosso equilíbrio. No caso do coração, do cardíaco, são esses sentimentos que eles acabam aflorando. Então, como é que a gente faz para que a gente mesmo, no nosso dia a dia, possa manter esse chakra equilibrado, né? Eu diria que as práticas que a gente pode fazer de meditação, né, meditativas, como querer chamar, né, focada nessa questão do coração, ela ajuda a acalmar a nossa mente, conectar com a energia mais, vamos dizer assim, amorosa, de paz. E para quem não, Cláudio, eu não consigo me concentrar, eu tenho muita dificuldade, você pode colocar, né, lá no YouTube, meditação guiada, e vai ter para tudo que você quiser. Vai ter uma pessoa, né, falando, muitas vezes com a voz muito suave, e você vai se deixando levar, como a gente faz aqui no final, para que a gente possa acalmar, equilibrar, pode procurar lá para equilibrar os chakras, para que você quiser, sempre vai ter alguém, né, ajudando a gente quando você não consegue fazer sozinho, porque muitas vezes a gente mesmo consegue, né, fazer, né? Silencia a nossa mente, você respira profundamente, se conecta com Deus, pensa em coisas boas, em você num local maravilhoso, onde você se sente bem, caminhando ali na beira da praia, né? Tudo isso são maneiras de você meditar. Alguém queria participar? Alguém ligou o microfone? Se não, vou continuar. Então, o que a gente pode fazer? Lembra como é que a gente inicia a nossa dinâmica? A gente fala sobre um exercício de respiração, né? Assim? Então, quando você respira profundamente, você já está trazendo uma calma. Você vai fazendo com que o corpo relaxe, a mente relaxe, como a gente costuma dizer, né? Equilibra o nosso sistema nervoso e vai promovendo uma calma interior. Aquele que você puxa bem fortemente pelo nariz, segura e vai soltando pela boca, depois você fica prestando atenção só na respiração. Ajuda muito. Quem conhece, quem já praticou yoga, tai chi, essas coisas também, né? Essas práticas corporais, né, que ajudam nessa energia sutil. Eu nunca pratiquei, mas eu já vi, já assisti algumas coisas e é bastante interessante. E a gente vê que tem resultados também. Então, isso tudo vai ajudar nesse equilíbrio. Além também, é claro, dessa, como é que a gente poderia dizer, se permitir que as nossas emoções, que aquelas que afloram no nosso dia a dia, elas sejam mais saudáveis.
que a gente busca o equilíbrio, como eu digo às vezes assim, quando você vai, que a gente se dedica a qualquer trabalho de ordem espiritual, há necessidade de uma preparação para que isso aconteça. Vamos dizer assim, quem trabalha aqui dando passes, né, passes magnéticos, quem vai participar de uma reunião, né, de desobsessão, há todo um preparatório para que as nossas energias cheguem o mais próximo possível do equilíbrio, porque nem sempre é possível. Mesmo assim, a gente vai para o trabalho e a espiritualidade ajuda a fazer uma limpeza na gente, né? Aí a gente evita energias pesadas relacionadas à questão sexual, na questão da nossa alimentação, quem come carne vermelha, procura o máximo possível não se envolver em discussões, em desequilíbrios, para que a gente esteja bem. Para que naquele momento em que você se colocou à disposição da espiritualidade para ser um doador de energia, ou está doando o seu próprio tempo para auxiliar outras pessoas, aquilo seja o mais próximo possível de uma pureza, né? E você está com tudo equilibrado. Muitas vezes a gente chega para um trabalho e a espiritualidade precisa nos equilibrar, ajudar para que a gente possa estar bem para se dedicar naquele momento, né? Então, se a gente puder já ter esse equilíbrio, não somente nos dias do trabalho, é claro que a gente não vai deixar de fazer as outras coisas no dia a dia, né? Nós ainda estamos aqui, ainda praticamos o sexo, muita gente ainda come carne, nem todo mundo já se abstece completamente de carne, né? Então, é normal. Mas a questão das emoções, a gente pode estar equilibrando também, que é muito difícil todos, né, a gente manter ainda uma vida aqui completamente plena, né? Todos ali, zen. Tem coisas no dia a dia que tiram o nosso, né, equilíbrio, ou que pelo menos tentam tirar, né, em alguns casos, e a gente procura se manter firme. Então, isso ajuda muito. Pois não? Quem levantou a mão, pode ligar o microfone. Foi o erro aqui de dedo. Você queria falar alguma coisa, mas tudo bem, então vamos lá. O que mais? Outra coisa que eu falei agora há pouco, além dessas expressões, é a questão do cultivo da gratidão. Eu sempre me lembro disso, desde quando eu comecei a estudar a série psicológica da Joana de Ângeles, e a gente está sempre trazendo umas pinceladas nas nossas palestras, nos estudos, é que ele encerra o 16º livro, fala sobre a psicologia da gratidão. Nós devemos ser muito, muito gratos por tudo. O próprio Evangelho de hoje fala sobre isso. Agradecer pela vida, pela nossa família, por ter acordado hoje, pela oportunidade, até pela dor e sofrimento, como a gente viu. A gente vai ver se consegue trazer até uma prática aqui um pouco mais à frente. Algumas coisas talvez até a gente seja um pouco redundante hoje no estudo, é importante a gente estar relembrando essas práticas para as nossas vidas. Então, esse outro ponto aqui, quando ele diz que o Cristo tenta educar na sua profunda sabedoria, aqui o Cristo a gente já sabe que ele é o nosso modelo, que ele é o nosso guia, né, que é o símbolo para a gente do amor divino, da misericórdia do Pai, né, que ele busca como guia guiar esses nossos sentimentos para que eles se tornem cada vez mais elevados, né? Como a gente sempre fala, o que é um guia? Aquele que está mostrando o caminho para a gente. O modelo é um exemplo do que você tem que fazer, né? Então, Cristo representa e significa isso e muito mais para todos nós. E quando ele fala aqui no final também que nós somos eternos alunos na escola universal do nosso Pai que está nos céus, né? Nós somos eternos alunos, né? E sempre essa analogia que a gente está procurando trazer. Quem participa dos estudos comigo, muitas vezes das palestras, eu estou sempre fazendo essa correlação com a sala de aula, né? Com as séries que a gente vai subindo vamos dizer, ano a ano. É como se fosse ali uma analogia com as nossas encarnações,
Cada uma encarnação é uma série, né, que a gente está ali labutando, estudando. Nem sempre a gente consegue passar de ano. Às vezes a gente repete, repete. Não a existência toda, mas algumas provas e expiações que vêm para a gente não consegue resolver somente num ano. Então precisa repetir. Tem coisas que nós nos comprometemos diante da lei da semeadura, de causa e efeito, que levam, às vezes, 4, 5, 10 vidas para você poder resolver. A própria leitura do Evangelho fala para a gente, que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, é importante que a gente entenda que tudo que nós estamos vivenciando agora, seja qualquer tipo de dificuldade que for, a gente aguenta, né? Desde que a gente esteja com esse olhar, com essa perspectiva para o lado certo, que a gente não se entregue. Então, suportaremos sim. Nossa, mas como fulano sofre, como eu sofro? Aquilo que vem para a gente é o que nós temos necessidade, sempre é o melhor, não há injustiças, tudo que está acontecendo é para o meu avanço, é para o meu crescimento espiritual. Então, a jornada da vida é um processo de aprendizado contínuo. Sempre estamos aprendendo. É onde a gente vai sempre buscando essa conexão com a divindade, com a sabedoria divina. Então, eu sempre me recordo daquelas frases de efeito, né? Espíritas, instruí-vos. Espíritas, amai-vos. Ao contrário, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. A ordem, os fatores não alteram o resultado, né? Então, é importante que a gente entenda que essa compreensão nos ajuda muito no nosso avanço, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Então, repito, ninguém passa por dois sofrimentos sem que exista uma causa. É outra frase de efeito que acontece que ajuda a gente a entender. Então, nessa jornada, nessa cadeira que nós nos encontramos agora, o nosso curso da vida, onde nós passamos por qualquer tipo de dificuldade, ela faz parte de um ensinamento, né? Então, como esses eternos alunos, é importante que a gente tire, que a gente aproveite esse ensinamento que a vida está querendo mostrar para a gente. Como o Evangelho disse, bem-aventurados, felizes, os que sofrem. Quando a gente tem esse entendimento, facilita muito a nossa jornada aqui na Terra. Seguindo aqui o texto. Certamente que o coração não é o único órgão vital, pois ele faz parte de um conjunto para que a vida humana se expresse, servindo ao espírito para que este cresça diante do Senhor. No entanto, pode-se dizer, em se tratando das coisas materiais, que o coração é a sede do amor, de sorte a se manifestar para todo o corpo. Todos os órgãos vivem em harmonia, sustentados por fios invisíveis do amor que parte desse fulcro de luz. Então, aqui eu destaquei essa parte quando ele fala que o coração é a sede do amor. O amor, dentro desse contexto aqui, ele não se limita a esse amor que nós entendemos de romantismo, né? Do amor romântico, mas ele acaba englobando também o quê? O amor próprio, o amor pela família, o amor pelos amigos, pelos animais, pela criação, pela natureza. Então, ele é uma força que, de certa forma, ele vai nos impulsionar, vai impulsionar nossas vidas e nos conectando com o universo, né? Porque é diferente daquele amor que você faz, né? Por que vem o símbolo do coração, né? Mais fácil de você fazer o símbolo, a gente vai trazer isso mais à frente um pouco também, mas é a partir daí, desse sentimento que vem para modificar as nossas vidas. O amor incondicional, o amor verdadeiro. Quando você fala, inclusive eu me lembrei agora até da palestra de quarta-feira, né, que o Rubens falou, amar como Jesus amou. É difícil a gente, nesse estágio da vida, ter essa percepção do que foi e do que é o amor do Cristo por nós, né? E o amor de Deus. Eu digo Cristo porque ele é o ser mais evoluído, mais avançado que já veio sobre a Terra, né?
Então, se a gente acha que sente amor por alguém, né? Não, eu amo minha mãe, eu amo meu filho, eu amo, a gente ainda não sabe realmente o que é o amor. Porque o amor que ele sente por qualquer pessoa que esteja mais próxima é o mesmo amor que ele sente por aquele que nós hoje dizemos que é um criminoso. Então, uma pessoa que a gente olha, a gente julga e diz assim, esse cara merece pena de morte, merece morrer, essa pessoa merece sofrer. E Jesus diz assim, essa pessoa merece misericórdia, ele precisa de ajuda, ele precisa de carinho, vamos fazer o que for possível. Mas se ele plantar a dor, eu não posso evitar que ele também passe pela dor, porque vai ser um processo de educação para esse meu irmão, né? Para esse filho de Deus também. Então, é nessa perspectiva que esse amor transcende fronteiras e a gente, às vezes, não consegue ainda entender. Oi, Márcia, você levantou a mão? Pode ligar o microfone e falar. Queria participar? Não, se não, só ligar e... Não sei nem mexer. Ah, tá, tudo bem. Qualquer coisa é só levantar a mãozinha e participar, tá? Fiquem à vontade. Obrigada. Então, é sobre isso, né? Da gente não ter essa ideia do tamanho que é esse amor, que está dentro de nós já existe. Só que nós estamos numa fase de desenvolvimento, de aprendizado desse amor. Nós ainda não entendemos. Ainda estamos muito presos ao nosso ponto de partida e a necessidade de trabalhar esses sentimentos que vêm em nós. E aí despertam ainda a necessidade da dor, do sofrimento, as doenças que aparecem na gente, elas são professores, também nos ajudando e nos ensinando. Jamais, como é que pode trazer, seria muito contraditório as leis divinas virem dizendo para a gente não julgar, não perdoar 70 vezes, 7 vezes, amar os inimigos, e aí você imaginar Jesus ou Deus apontando o dedo e condenando as pessoas, né? Jamais. A compreensão, a misericórdia, o entendimento. Toda a dor e o sofrimento somos nós mesmos que causamos. Não há ninguém lá em cima punindo ninguém aqui embaixo. Eu digo assim na questão das dimensões, né? Lá em cima, lá embaixo, que a gente se refere nesse sentido, das vibrações serem mais altas. Então, a gente precisa melhorar cada dia para evitar essa dor e esse sofrimento. Seguindo adiante, a ciência oficial na Terra tem muito a aprender sobre esse assunto, e os terapeutas do mundo deveriam procurar se instruir na filosofia do amor, como coadjuvante divino para a cura de todos os enfermos. Olha só, mesmo os animais irracionais, como tudo que existe, respondem ao carinho com trocas indescritíveis no regime dessa virtude incomparável. Então, ela está falando aqui que a ciência e o amor, de certa forma, é uma relação que ela está num processo evolutivo, né? O que é a ciência tradicional, de certa forma, busca, ou buscava, né? Vem evoluindo, né? Então, por muito tempo, essa ciência ela foi se concentrando naquela história de explicar o mundo através das leis, desses mecanismos puramente materiais. As comprovações científicas, né? Se não tiver comprovado, se não tiver como dizer que é assim assado, então isso não existe, a ciência não comprovou, né? E muitas vezes, durante todo esse processo da ciência tradicional, ela negligenciou, ela sempre deixou de lado esses aspectos que a gente poderia dizer de forma subjetiva, né? Que acontecem nas nossas experiências humanas, que ainda não conseguem explicar, né? Então não tem, que são as nossas emoções e a própria espiritualidade. Por isso que fica no mundo assim do extraordinário, né? Dessa questão da gente não ter esse entendimento. Então, digamos que com o tempo, né, essa ciência, ela foi ganhando, avançando nessas fronteiras, né? Ela foi ganhando espaço aí dentro. Então, a ciência contemporânea, ela está caminhando cada vez mais perto, está mais aberta, né? Para explorar esses fenômenos que são considerados inexplicáveis.
até o momento. Inclusive, como essa influência que acontece da nossa mente sobre o nosso corpo. A importância das nossas relações, né, sociais, uns com os outros, até para trazer a saúde para a gente, né, no papel das emoções, nesse processo de cura também. Doenças psicossomáticas, né, que a gente já trouxe, que a gente até comentou anteriormente. O poder que a mente tem, através das suas emoções, das suas sensações, do que você acredita, de curar. E também de trazer a doença. Né? Então, isso vem sendo o auto-amor, por exemplo, que é muito importante para a gente chegar nesse amor, é muito importante o auto-amor. Ele vai contribuir de forma intensa nesse processo, trazendo benefícios para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, né? E o que é que ela faz com a gente? Reduz o nosso estresse, fortalece o nosso sistema imunológico, melhora a nossa qualidade de vida. Tudo isso quando a gente procura se amar mais, gostar mais da gente. Repito, não daquela forma do amor narcisista ou egoísta, mas do amor de cuidado mesmo, de cuidar dos nossos sentimentos, né? Então, a gente pode refletir sobre esse poder do amor cada vez mais. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma dinâmica, cada um vou dar um tempinho agora, e nós vamos mentalizar, como eu falei agora há pouco sobre a importância da gratidão nas nossas vidas, para que a gente possa jogar isso para o universo, vamos mentalizar que a gente está aí na nossa frente agora, com papel e caneta, só que a gente vai escrever com a nossa mente mesmo, tá? Não precisa escrever no lápis mesmo, não. Vamos pensar agora motivos que nós temos para agradecer. Vamos trabalhar a gratidão. Vou aqui citar alguns, de repente, vocês podem ir pescando isso e o que vocês têm para agradecer? Os nossos pais que nos deram a vida, a oportunidade da nossa vida de estar aqui, os nossos familiares que nos ajudam mesmo aqueles mais difíceis, que nos ajudam a trabalhar a nossa paciência. Se não tiver, a gente não vai desenvolver. Então, a gente precisa de determinadas coisas. Muitas vezes até gratidão pelos ensinamentos que a gente recebe, as dificuldades e as coisas boas. Tudo que a gente puder mentalizar agora, a gente vai escrevendo nessa carta. Eu agradeço, gratidão por isso, gratidão por aquilo. E esse sentimento, ele vai tomando conta, né, dessa carta, desse papel imaginário que nós estamos colocando agora. Todo esse nosso sentimento. Porque isso, à medida que a gente está pensando isso, a gente vai criando luz em nós. A gente vai se auto-iluminando e trazendo uma cura para nosso corpo e para nossa mente. Então, gratidão, 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 sempre. E agora que a gente escreveu, que esse sentimento de gratidão ele possa ser jogado no universo, para que a gente possa combater, muitas vezes, essas energias pesadas que a gente cria com a nossa mente, com as nossas negatividades. Mas é o momento de irradiar luz, de irradiar amor. Nesse momento, o que me veio foi essa questão da gratidão. Então, o amor, né, quem ainda estiver no processo aí, pode continuar também, depois você imagina essa carta indo para o universo, para que se tornando em energia, em luz, né, porque a luz é aquela coisa de você não colocar a candeia sobre o alqueire, mas compartilhar a luz com os outros. Então, o amor tem essa força poderosa de transformar vidas. É importante cultivar esse amor nas nossas próprias vidas e não guardá-lo para si, mas compartilhar com os outros, como eu falei agora há pouco, né? Aquela coisa, se você é uma pessoa alegre, compartilhe com as outras pessoas a sua alegria, né? A caridade, ela é para ser compartilhada, o conhecimento é para ser compartilhado. Quantas pessoas, num processo, de certa forma, egoístico, têm tantas habilidades, mas guardam só para si, não quero ensinar para outras pessoas, porque senão essas pessoas vão se tornar meus concorrentes, vamos dizer assim, na área do trabalho, e você deixa o seu legado morrer com você, o seu conhecimento, não compartilhando com as pessoas, fazendo com que isso
gere mais emprego, interesses por outras pessoas por aquele tema, por aquele estudo. A gente precisa formar pessoas melhores do que nós, né? Porque às vezes você se fecha num processo egoístico, em querer ser o melhor em tudo, naquilo outro, e é bonito quando a gente vê outras pessoas que servem de inspiração para a gente. Então, que a gente possa ser essas pessoas que inspirem outras pessoas. Se eu tenho qualquer tipo de dificuldade, se eu superei uma dor, um sofrimento, a gente possa compartilhar com outras pessoas para ajudar que elas também passem. Inclusive, se alguém tiver agora alguma história nesse sentido para compartilhar aqui, está aberto, tá? O microfone para vocês. Né? Não, eu tive uma dificuldade, aconteceu isso, eu superei, hoje eu estou bem e tal. Porque é para isso que a gente serve. Nós somos um grupo também aqui que se forma de ajuda, de autoajuda, para que a gente possa se ajudar uns aos outros. Né? O grupo do WhatsApp também, eu vejo que está sempre lá. Às vezes uma pessoa traz ali uma certa dificuldade, os outros já se colocam ali à disposição, olha, já aconteceu comigo, vai dar certo, vai passar, e é isso, estamos juntos, né? Mais ou menos assim. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar uns aos outros. Né? Se a gente já subiu, eu costumo dizer, se a gente já subiu um degrau da escada, que a gente possa estender a mão para quem está no degrau de baixo e vir até onde nós estamos. Né? Esse é um dos propósitos da nossa vida. Seguindo aqui o texto, então, o coração do feto começa a bater no ritmo do universo, com apenas quase 3 semanas de vida, pelo impulso da força vital que acorda o micro-homem para uma vida na dimensão física. É a luz que se acende nas entranhas da mãe, pelo amor de Deus, usando os recursos do chakra em movimento. Devemos, em vez em quando, conversar com o nosso coração, da maneira que Jesus ensinou quando instruía os seus discípulos, para orarem sem parecer escândalo diante dos outros. Olha que perspectiva bonita que ele trouxe para a gente aqui, o Miramês, né? Então, vamos começar lá do início, depois a gente chega aqui. Quando ele fala que o coração do feto começa a bater no ritmo do universo, essa metáfora, de certa forma, ela vai mostrando essa conexão que nós temos com o universo. Né? Também aquela questão que a gente já trouxe do micro e do macro, né? Do universo, relacionando esses conceitos, né? Com essa, vamos dizer assim, com essa conexão dessa inteligência cósmica que existe, mas que nós, como seres, como um universo, como um universo que nós somos. Nós somos um universo, existe todo o universo. Então, quando eu falo assim, é que nós somos esse pequeno universo, né? Por acaso eu lembrei até da música Perfeição, né? Da Legião Urbana, que ele conta essa música Perfeição, é claro que ele traz ali uma letra completamente irônica, né? Fazendo uma ironia a questão de você estar sempre dizendo que a gente deve celebrar e comemorar coisas que não são tão boas, né? Sendo irônico. E ele fala, né, que a gente deve comemorar o nosso pequeno universo. Então fica até a reflexão, quando eu pensei agora nessa música, se ele estava querendo se dizer ao universo como essa questão do macro, que nós somos um pequeno universo, ou esse pequeno universo interno, que é o micro que nós somos. Né? Então traz também essa reflexão. Mas quando ele fala aqui, voltando para essa parte que eu destaquei, que ele fala usando os recursos do chakra em movimento. Ele trouxe aqui essa questão dos chakras, né? Então, quando a gente fala, mais uma vez, do chakra cardíaco, né, ele está, vamos dizer assim, quando ele está em desequilíbrio, o que pode acontecer com a gente? O que a gente pode experimentar? Né? Lembra que eu falei dos chakras, que ele tem a rotação, as cores, e muitas vezes, de acordo com os nossos sentimentos, a gente vai e desequilibra todos eles, ou alguns deles aparecem ali em desequilíbrio, ou com manchas escuras, que às vezes as sensitivas percebem, né, e veem.
né? Então, a gente pode ter essa percepção que é feita aquela limpeza. Então, isso pode trazer problemas nos relacionamentos, por exemplo, trazendo isolamento, dificuldade de confiar nas outras pessoas, problemas também emocionais, como a tristeza, a raiva, os ressentimentos, ciúme, mágoa, tudo está direcionado ao chakra cardíaco. Ele pode estar com essa sensação, trazendo esses desequilíbrios. Oi, Cristiane, você queria falar alguma coisa? Fique à vontade. Não sei se é apropriado, porque você falou agora sobre fazer um relato de acontecimentos da nossa vida para o grupo, né? Sim. E como tocou no tema que o coração do feto começa a bater com 3 semanas de vida, nós temos esse entendimento, e para mim, que eu tive 2 perdas gestacionais em 2020 e 2023, que foi ano passado, por cerca de 10 semanas, os meus filhos, né? Uhum. E tem todos esses sentimentos que você falou realmente, de raiva, é um furacão de sentimentos, até negar a Deus a existência dele, né? Tem uma revolta muito grande. Você pode ser uma pessoa religiosa, que no meu caso, que eu entrei por causa desses meus 15 anos, estou com 47 agora, mas realmente você tem um baque muito forte, e o tratamento de pessoas que não entendem, os médicos, o tratamento em hospitais para mulheres que passam por perdas gestacionais é cruel, né? Chega a crueldade. Eles falam, tratam como se fosse nada, como se não estivesse acontecendo nada com você, que é normal o que está acontecendo com você, e aquele ser, eles tratam como nada, né? Então, você não tem o suporte médico, tipo, eu vou limpar o seu corpo e a gente vai resolver e acabou. Então, se não fosse um grupo como esse, eu buscar, que eu sabia que eu fiquei realmente muito revoltada, mas eu sabia que eu não era assim, buscar grupos de apoio, de perdas gestacionais, de famílias que passaram por isso, que também tem uma discriminação no meio de abortos, onde perda gestacional não é a mesma coisa que você perder filho vivo. Então, ainda tem uma briga de quem sofre mais, se é aquela que nunca pegou o filho no colo, ou se é aquela que pegou o filho no colo e ele morreu minutos depois. Eu tive que ainda tentar entender esse universo para eu achar um lugar para eu me tratar, e terapia e religião. E se não fosse também esse grupo aqui, que realmente eu tive um acolhimento imenso, mas eu já estava buscando na parte médica, né, e grupos de apoio de perda gestacional, para eu entender isso tudo, fisicamente, hoje espiritualmente, hoje eu entendo e aceito. E minhas fases do luto, eu vivi todas as minhas fases do luto, tive um apoio muito importante da minha família entendeu todo esse meu processo, me acolheu, ficaram em silêncio nos momentos que não adiantava falar nada. Então, assim, quando fala assim que em 3 semanas um coração dentro de você bate, são 2 corações batendo, né? Então, para a gente que tem a perda de um filho, a gente fica assim, aqui fora você é massacrada. Você está velha, você era do tamanho de um grão de feijão, não pensava ainda, não era vida, sabe? A gente ouve tantos absurdos que eu ficava assim, eu não minha vontade era agredir essas pessoas fisicamente, o que eu tinha vontade de fazer. Eu falei, pô, vou bater nessa pessoa que está falando isso, mas eu não fiz, né? Mas a vontade que eu tinha era de agredir essas pessoas que estavam falando uma besteira sobre o meu filho, sabe? É isso que eu tenho para falar.
Mas essa parte que você trouxe é muito importante, dessa busca, né, de você estar encontrando as respostas, né, você foi buscar nas áreas, na medicina, na questão espiritual e tudo, e quando você vai encontrando as respostas, né, teve o caso, eu também passei por um processo como esse, no caso minha esposa, né, seria o nosso primeiro filho também, lá em 2005 aproximadamente, inclusive eu estava até no Rio de Janeiro na época, tinha ido trabalhar, ela tinha ficado sozinha, e no dia do aniversário dela foi o presente, né? Eu não sei se o nome é coretagem que chama, se eu não me engano, é esse o nome que foi utilizado. Então, no dia de comemorar os parabéns, né, ela estava chorando e dizendo que tinha acontecido isso. Eu não sabia, nem que ela estava grávida, né? Então, é basicamente isso. Aí, no ano seguinte, veio a gravidez e nós tivemos nosso primeiro filho. Mas é um processo, eu imagino que para a mulher, eu não consigo, na verdade, eu não consigo imaginar, né? O que é que se passa, quais os sentimentos. Mas quando a gente passa a ter mais esse entendimento, que é uma prova para os pais, que, na verdade, eles não morreram, que eles estão na vida verdadeira lá, né? Foi um processo que eles tinham a necessidade de passar por isso, né? E a gente, principalmente para os pais, vem o processo de educação para a gente vai buscar saber por quê, as respostas, e a gente acaba encontrando algo muito maior do que somente essa resposta. Às vezes você está querendo saber só disso, poxa, por que isso aconteceu comigo? Por que meu filho? Por que esses médicos não são humanizados? Por que as pessoas são assim ainda? E você vai entendendo que são pessoas que às vezes estão na profissão errada, que não se encontraram ainda, que estão no processo, e a gente tem que passar por um processo todinho de uma catarse de entender por que a vida é assim, o que acontece, o mundo, o universo, e eu, o que eu estou fazendo aqui, por que isso comigo? E são tantos os questionamentos que vão vindo e as respostas, quando a gente busca, elas também acontecem, né? Exatamente, o espírito é muito antigo e precisa evoluir em quantos corpos forem necessários. Então, tem essa necessidade, né? Nós, possivelmente, já passamos por processos como esse, né? De ter a necessidade de passar por uma geração rápida ali. A gente viu semanas anteriores que, na verdade, aquela programação, ela quando acontece ali a fertilização ali, já tem a vida, na verdade, já está acontecendo aquele planejamento, só que o planejamento divino estava que a vida deles era só isso. Tem um livrinho da vida lá, a gente não viu escrevendo, né? Eu não acredito nisso. Então, para eles estava tudo certo. Não, eu sei que eu vou lá, eu vou passar por esse processo, eu volto e me preparo para uma vida realmente, onde eu vou ter mais oportunidades. Mas como, às vezes, os pais participaram de algum processo doloroso do passado, eles precisam espiar de alguma forma agora. E a maneira que veio é essa, né? Quantos abortos nós já causamos no passado de forma que a gente mesmo quis, né? A gente nos tratamentos aqui, é claro, Cristiane, que cada caso é um caso, tá? Sem nenhum tipo de generalização, vamos dizer assim. Mas eu, pelo menos, permito-me contar um caso pessoal também, na vidas lá no passado, onde eu era um dono de bordel, e eu incentivava as mulheres incentivava não, obrigava, é diferente, a cometerem abortos, porque elas não podiam ter filho, tinha que gerar dinheiro para mim, né? Então, isso tem uma causa, aí foi uma semente plantada. E muitas vezes aqueles lá que foram abortados se tornam inimigos da gente e vão vir depois na família, não tem jeito, a gente vai se reencontrar, né? Na nossa família, no outro, aquelas mulheres que a gente prejudicou. Então, tem tudo isso. Ou a própria mãe, que às vezes se coloca naquela situação, naquela vida, né? E aí, para poder ganhar dinheiro, aborta o filho. E ainda hoje acontece muito, né? Enquanto, graças a Deus, felizes aqueles que sofrem hoje, porque a gente está colhendo aquilo que plantou. E aqueles que estão plantando hoje ainda, né? Que ainda estão cometendo esses equívocos, né? Por isso que nós temos aí o livre-arbítrio, a lei da semeadura, da colheita, que a gente sempre fala. Oi, Geneuza? Oi. Pode ser aquele espírito também que está precisando passar por aquela passagem rápida, né? Para ir se adaptando à Terra, né? Como é que se diz? Ao planeta, se ajustando ao planeta. Também. E são tantas as possibilidades, né? São tantos
Às vezes a gente fala sempre para essa questão da dor, que a gente está tão ligado a isso, a esse sentimento de dor e tal, que a gente não traz esses exemplos, né? Que tantos são os espíritos agora também que estão vindo reencarnar de outros planetas mais evoluídos aqui na Terra, e estão precisando se ajustar a essa energia daqui ainda, né? E às vezes a gente coloca os autistas, né? Como a gente já trouxe uma palestra anteriormente, e também muitas vezes são irmãos nossos que estão vindo num processo de adaptação, vem algumas encarnações, aí depois para poder realmente se estabilizar e nos ajudar. O importante é que a gente entenda que nessa sala de aula, né, que a gente está aqui, tudo é aprendizado. E eu estava me referindo agora, fechando esse parênteses, muito obrigado. Ajudou muito a contextualizar, né, a gente entender essas experiências. A gente estava falando da questão dos chakras, né, do chakra cardíaco, né, dessas dificuldades que podem causar problema de saúde, né, doença circulatória, problema respiratório, com esses sentimentos que muitas vezes despertam em nós. Não é que é normal ainda, repetindo, a gente sentir isso, faz parte ainda do nosso processo evolutivo. Não é bom nem normal a gente continuar ou cultivá-los dentro de nós. Quando a gente perceber que está sentindo, é buscar maneiras de compreender e se libertar deles. Então, eles podem agir como é que a gente poderia dizer? Que ele pode agir como o nosso chakra cardíaco, né? Voltando para ele. Como um centro ali também de amor, né? Que ele é o chakra que ele é o responsável por expressar esses sentimentos, né? O amor próprio, o amor romântico também, o amor familiar, o amor universal. Outra coisa também que é importante, esse equilíbrio emocional, que a gente fala agora há pouco, né? Porque tudo ali é equilíbrio, sem nada exacerbado demais, a conexão com as outras pessoas, a cura, como eu já trouxe em outra oportunidade, essa nossa questão da expansão da nossa consciência, desse entendimento, que vai facilitando a desenvolver a nossa intuição e a nossa conexão com a espiritualidade. E como é que a gente faz para manter ele equilibrado? Né? Sem ser somente, vou repetir para a gente poder ficar bem reforçado, práticas meditativas, exercícios de respiração, expressão, como é que se poderia dizer? Expressar as nossas emoções, muitas vezes se permitir, né? Desabafar, jogar para fora, você vai se sentir melhor. O cultivo da gratidão, como a gente fez agora há pouco, conexão com a natureza, né? Quem gosta de viajar para a serra, para o mar, essas coisas, quando tiver um tempinho, ou dar uma volta num parque, respirar puro, refletir, né? Equilibrando ali os nossos chakras. Então, é por isso que eu costumo dizer sempre, né, os tratamentos, eles nos ajudam bastante, mas a gente não pode depender somente do tratamento, a gente precisa ter essas práticas para que a gente se ajude a manter no dia a dia, né? O nosso próprio equilíbrio depende de nós, não depende de uma casa espírita, de uma sinagoga, de uma igreja, de outras pessoas, porque o templo está aqui, né, na nossa consciência. Então, quando a gente vai conseguindo esse equilíbrio, né, a gente vai se mantendo, como a gente vai fazer agora aqui no final. Né? No final, a gente vai fazer o desdobramento, vai todo mundo para a cachoeira, contato, né, e isso nosso corpo astral, o corpo físico está aqui. Mas aí você traz o equilíbrio lá para a sede lá dos chakras, pede para que eles fiquem todos equilibrados, alinhados, mas aí, por quanto tempo? Por quanto tempo eles vão se manter assim quando a gente terminar a nossa dinâmica? Minutos? Quando sair aqui do estudo, eu vou me encontrar aqui com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, e já vai começar aquela discussão, aquela briga, aquela coisa toda que já vai me tirar. Eu vou sair daqui, vou para um barzinho, encher a cara, eu vou sair... Não, a gente tem as escolhas. Então, para que a gente possa manter eles em equilíbrio, nós temos a necessidade de ter uma educação do nosso equilíbrio emocional mesmo, no dia a dia, né? Porque as ajudas, elas acontecem, elas vêm. Isso acontece para tudo, pessoal, não é só essa dinâmica não, tá? As desobsessões, os tratamentos que a gente faz também de apometria, né? Eles
ajudam naquele processo, nos reerguem, de certa forma. Eu costumo fazer uma comparação, assim, uma analogia a quando a gente está andando de bicicleta, né? Porque para você andar numa bicicleta, requer que você tenha força, né, disposição, porque se você não se movimentar, não sai nem do lugar. Então, você precisa de um movimento ali contínuo, né, para que você empreenda ali uma força, e o equilíbrio. Porque quando você está desequilibrado, acontece o quê? Você cai. Muitas vezes, quando a gente chega na casa espírita pedindo ajuda, a gente caiu. Ou a gente está caído ainda não conseguiu se levantar. E o que a gente faz no atendimento é orientar, é dar apoio, ajuda a levantar, limpa as feridas, coloca o medicamento, tira aqueles processos infecciosos que tinham, ou seja, a desobsessão, tira aquela coisa que está ali atrapalhando, ajuda a pessoa a se posicionar na bicicleta, até segura, e aí vai, meu irmão, segue. E aí depende da gente continuar em equilíbrio, para não cair de novo. E sempre em movimento. Né? Então, essa comparação, essa analogia é bastante interessante dentro desse processo, porque para que a gente possa manter o nosso equilíbrio vai depender da gente. Né? Não depende dos outros. Os outros são para dar apoio. Então, essa busca interna que a gente tem que estar fazendo sempre. E aqui, ele sente o que falamos, mas antes eduquemos a voz e aprendamos a conversar com o amor. Devemos entender que os nossos atos de cada dia são preces ao coração, como a todos os nossos órgãos. Todo o nosso corpo que nos atendem no momento ou depois. Jesus foi e é o educador por excelência, de quem herdamos as maiores lições para que possamos viver em paz, com nós mesmos, respeitando os outros nossos irmãos em caminho. Então, quando as nossas palavras, aqui nessa primeira parte de cima, logo aqui, que nós possamos, que ele sente, ele fala sobre o nosso coração aqui, né? Nosso cardíaco. Que nós eduquemos a voz e aprendemos a conversar com amor, nossas palavras, muitas vezes carregadas de emoções, também das intenções que a gente coloca nelas, elas não são apenas sons que saem da nossa boca. Elas têm uma vibração, né? A gente não consegue ver isso, mas elas vibram e elas ecoam no nosso corpo e no corpo das outras pessoas, né? E elas atuam basicamente no coração. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas vibrações, porque elas não, até os nossos pensamentos, ou até não, surgem deles, né? Eles geram essas vibrações, trazendo para essa questão até da própria gravidez. Quando uma mãe, que eu conheço alguns casos, por exemplo, não aceita o filho de jeito nenhum, era uma gravidez inesperada, eu não queria mais, porque só veio atrapalhar a minha vida, isso tudo ele sente. Tudo. Está interligado, inclusive, né? Mesmo que não tivesse, com outras pessoas distantes, a pessoa está lá no Japão, se eu falar ou pensar coisas negativas, a pessoa vai receber essas vibrações lá, e o antagonismo acontece. Da mesma forma que o perdão, que o amor, que eu dedicar, que eu emitir para as outras pessoas, elas vão receber. E quando chegar perto da gente, vão sentir aquela vontade de dar um abraço, aquela coisa gostosa, né? De saudade, aquele carinho. Então, essas emoções e as intenções que a gente coloca nas palavras influenciam esse processo. Então, ele pede para que a gente se eduque diante desse processo aqui. Então, a importância da educação da nossa voz é aprender a falar com amor, com gentileza. Isso é fundamental para que se estabeleça essas comunicações saudáveis e que possa nutrir cada vez mais esses bons relacionamentos com os outros e comigo mesmo. Escolher palavras que curem, né? Porque nós temos esse potencial, sim. Então, utilize palavras que expressem gratidão, amor, compaixão, esperança, aquelas coisinhas básicas do dia a dia, muito obrigado,
dá licença, por favor, né, os elogios que a gente pode fazer, nossa, né, não trazer palavras pesadas, né, que deixa a pessoa em desarmonia, né, é muito importante para a gente e para os outros também. Então, quando ele fala aqui, o que mais aqui que tinha para destacar? Quando ele fala aqui dessa questão de Jesus, né? A gente vai estar aqui no próximo, eu destaquei mais à frente. Então, a ciência chegou ao ponto de trocar órgãos. Louvamos com carinho esse esforço dos homens. Todavia, o futuro não irá ensinar que devemos trocar o modo de vida antinatural que o homem civilizado engrendou na ilusão da longevidade. Né? Muitas vezes você pensa que esse intuito de viver muito, mas da forma que a gente está fazendo, talvez não seja a forma correta. A sabedoria somente nos traz felicidade quando acompanhada da educação. O corpo humano é um complexo que só fica bem quando está em harmonia com a criação universal. E o Evangelho nos ensina a retomar as coisas naturais, distribuindo para todos nós um conjunto de virtudes, filhas do amor, como caminhos para a felicidade e para a saúde do corpo e alma. Olha só quantos ensinamentos aqui, né? Porque a ciência ainda tem suas limitações, né? Embora já tenha alcançado esses, né, grandes avanços de troca órgão, transplantes, essas coisas, ela não é a única resposta para a saúde humana. A gente vem aprendendo isso. Ela é necessária também. Né? A busca pela nossa longevidade, através de intervenções médicas, como a gente vê, né? Cirurgias, plásticas, tanta coisa que a pessoa coloca tentando parecer mais jovem, né, no corpo de carne, mas e o espírito, como é que ele está? Tem a necessidade da mudança do estilo de vida, né? Então, a importância da educação, ela é fundamental para que a gente possa fazer as nossas escolhas de forma consciente, trazendo bem-estar para a gente, né? Quando a gente aprende sobre o funcionamento, por exemplo, do corpo humano, essa nossa conexão com a natureza, né, a gente vai tomando as decisões mais saudáveis, né, que quase sempre vai de encontro ali aos nossos desejos, né, que a gente quer coisas que não são tão saudáveis assim, mas a saúde, ela é igual ao equilíbrio do nosso corpo físico, da nossa mente e do nosso espírito. Poderia ter colocado aqui, né, saúde igual ao equilíbrio do corpo físico, mente e espírito. Né, mente sã, corpo são, aquela fala. Então, essa perspectiva, ela acaba reconhecendo e entendendo que a saúde, ela é influenciada por diversos fatores. E a gente poderia destacar alguns, como, por exemplo, o estilo de vida que a gente leva, né, alimentação saudável, atividade física regular. Vou trazer para cá agora, vai fazer 3 meses que eu comecei a fazer de forma regular. Eu sempre falava, olhava, mas nunca tinha coragem. Eu gostava de praticar mesmo esporte, né? Futebol, e me machucava, mas meu joelho, talvez para o meu bem, não permitiu mais, né? Que eu jogasse futebol. Mesmo aos 51 anos, ainda estava jogando até um dia desse atrás. E parti para uma atividade física que não me machuco tanto, mas comecei a fazer musculação. Já a minha vida melhorou significativamente, em vários aspectos. Minha alimentação também. Então, muda muito, né? Estou dando um exemplo, eu mesmo estou vivenciando ele. Então, estilo de vida, estresse, algum remédiozinho de azia, coisa, refluxo, não tem mais nada disso. Acabou. Acabou de colocar aqui do meu lado. Eu tinha comprado um endo, está lacrado aqui, não precisou nem abrir mais. Eu tomava, uma vez ou outra, um sal de fruta para melhorar a digestão, não precisou mais. Né? Então, é interessante como essa coisa é verdadeira. Nossas relações sociais também é muito importante nesse processo, a gente procurar se dar bem, né, com as pessoas. Ai, meus vizinhos. Por que será que existe vizinho, hein, meu povo? Se não é para a gente aprender também, né, nossos confinantes aí de outras vidas, né? O ambiente em que a gente está, procurar deixar ele da melhor maneira possível, né, o ambiente de trabalho, e principalmente esse ambiente aqui, ó, o ambiente psíquico, tá limpo, em equilíbrio, fazer uma higiene psíquica todos os dias. E essa conexão também que é muito importante que a gente tenha com a espiritualidade, né? Essa busca
que a gente deve ter do autoencontro, seja aqui no Espiritismo, seja qualquer que seja a religião que você busca, que você congrega, que você busque a essência, né? E buscar ser uma pessoa melhor dentro dela. Independente aí, a gente sempre entende que as diretrizes são as melhores possíveis. Então, para a gente poder finalizar, aqui eu tirei um trecho e trouxe para essa última aqui, tá? Mas dá para a gente fazer essa parte aqui ainda. Ninguém foi feito para viver doente. Nada foi feito para viver desajustado. Tudo está pronto para que aprendamos. A nossa felicidade agora depende de nós, porque Deus e Cristo já fizeram a maior parte a nosso favor. Essa segunda parte aqui, ela vai estar na foto seguinte, tá? Então, vamos observar a nossa natureza, a natureza humana, e descobrir o nosso propósito nessa vida. O que é que nós viemos fazer aqui, afinal, hein? A saúde, a nossa felicidade, o conhecimento, está tudo interligado, e está tudo ao nosso alcance. Está ao nosso alcance, basta que a gente vá buscar. Desde que a gente esteja realmente disposto, né, a aprender e a se conectar cada vez mais. Então, a gente precisa refletir no seguinte, que a vida da gente é uma jornada de aprendizado e a cada momento nós temos oportunidade de crescer e de evoluir. Tudo, na escola, o ensinamento. Então, o importante é de desenvolver a espiritualidade nessa busca da nossa saúde, da nossa felicidade, despertando essa luz interior, que eu já disse que todos nós temos dentro da gente, né? E que a gente vai ver agora nessa imagem, nesse finalzinho aqui, ó. Para poder finalizar, a escola e o mestre andam conosco onde quer que andemos. A luz está acesa desde um princípio, esperando que abramos os olhos para iluminar a máquina divina que trabalha em nosso peito, que é o coração. Então, eu consegui essa imagem que demonstra claramente o que esse texto está querendo dizer para a gente. É como se nós estivéssemos realmente numa sala de aula, o nosso maior mestre, nosso maior exemplo, está lá na frente, todo o tempo. Às vezes a gente não quer... O que acontece hoje com os alunos? Não presta atenção na aula, não quer saber, quer dar um jeitinho de passar de ano. São poucos aqueles alunos que se interessam. Quem é professor sabe o que eu estou dizendo. E parece que é uma analogia que se bate perfeitamente com a vida da gente. Porque o mestre, ele está todo o tempo nos ensinando, nos mostrando o caminho da luz. Ele está dizendo, pessoal, é por aqui, façam isso, é desse jeito que a gente vai conseguir chegar lá. E às vezes a gente está fechando os olhos. Então, o convite é que a gente possa abrir os nossos olhos, né? Despertar para a nossa própria consciência, essa luz que existe dentro de nós, essa presença divina, iluminando os nossos corações, cultivando o amor, compaixão, a gratidão, nutrindo essa essência divina, conectando-se com algo maior que existe, que a gente sabe que existe, né, que vai sempre nos guiar e nos inspirar. Então, para a gente finalizar é isso. Buscar conhecimento, cultivar a espiritualidade, viver com algum propósito da nossa vida, cultivar a gratidão, conectar-se uns com os outros e conosco mesmo. Tá? Então, para hoje era isso. Vamos aproveitar o pessoal do YouTube depois para assistir